Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história sobre um mundo onde o heroísmo é a punição final para os piores criminosos que são forçados a lutar na linha de frente contra o exército do Rei Demônio, em uma batalha sem fim e onde a morte é uma certeza para eles. Mas eles podem ser trazidos de volta à vida para continuar essa luta incessante. A história segue Xylo Forbarts, condenado por assassinar uma deusa, que se depara com uma nova deusa que pode oferecer uma maneira de mudar o mundo, de salvar novamente, de mudar tudo. E estou falando de Condenado a Ser um Herói. Então já solta o dedo no like, já comenta aí embaixo, já compartilha nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que o Xylo, ele estava conversando com os moradores do vilarejo, que eram mineradores. Eles estavam ali, tinham acontecido vários ataques, né, com eles, envolvendo eles. Alguns mineradores tinham sido transformados, outros conseguiram sobreviver e estavam guiando os heróis para ainda mais dentro da caverna, dentro da mina, entendeu? Enquanto os cavaleiros sagrados, eles estavam ali um pouco mais longe, um pouco mais perto da saída, né? Para esperar os heróis, porque eles tinham prometido que iam esperar por um tempo e depois iriam fechar a caverna dentro desse tempo, né? Se eles não voltassem dentro desse tempo. Então eles começam a conversar, param ali para meio que fazer um acampamento, né? Ajeitarem os equipamentos e então eles começam, os monstros acabam aparecendo ali para eles de surpresa, né? De repente, eles, num momento inesperado, eles aparecem. E eles começam a lutar. Mas os mineradores, no caso, eles não estavam fazendo nada, eles não estavam reagindo. Isso Nordgali, meio que pra descontrair, ele faz uma piada de quem iria morrer naquela batalha. O Xylo agradece pelo incentivo naquele momento sarcástico, sabe? Naquele negócio de ser sarcástico. Mas eles acabam eliminando todos os demônios que tinham aparecido naquele momento e assim protegendo os mineradores que estavam ali com eles. Né? O Xylo tenta conversar com os mineradores, mas quem acaba incentivando eles é o Norgaile, né? É o Norgale. Para ajudar eles a ir para o lugar da batalha e também batalhar, né? Eles teriam que criar coragem para se juntar à batalha. Enquanto isso, como eu disse, os cavaleiros estavam acampados perto da saída da caverna e estavam observando Teorita, que estava meio triste porque o Xylo tinha deixado ela para trás. Porque ninguém da Ordem dos Cavaleiros iria gostar de que uma deusa se enfiasse no meio do perigo, sendo que ela estaria com um herói condenado, né? Ela não queria... O Xylo não queria que ela morresse na sua frente novamente. Por quê? Porque ele já tinha visto uma deusa morrer na própria frente. Ele mesmo tinha matado a deusa, mas acontece que, né? E ela acaba tendo uma ideia. Ela acaba aparecendo, né? Acaba fugindo ali dos cavaleiros, despistando eles, mas eles estavam atrás dela. Foram ali para onde ela estava, né? Os demônios aparecem novamente e os moradores, os mineradores que estavam ali com os heróis, acabam reagindo, né? Eles acabam tentando lutar, eles acabam tentando fazer tudo para sair daquela situação vivos. Nisso, o próprio Xylo acaba vendo aquela situação e não queria que ninguém morresse na sua frente novamente. Ele não queria ver ninguém ali, que eram civis praticamente, que estavam ali somente para fazer o seu ganha-pão. Eles estavam prestes a morrer por conta dessa tentativa deles de tentar derrotar o Rei Demônio com os civis ao lado deles. Nesse momento, a Teorita acaba aparecendo para ajudar, né? E acaba salvando todo mundo. Calma aí um segundo que meu óculos tá uma merda. A própria Teorita acaba meio que eliminando todos os monstros, mas ainda não tinha acabado. Ela pede para ser elogiada por ter aparecido, só que o Xylo, ele não queria isso porque ele não queria a ajuda dela.
ele simplesmente fala que ela precisava viver. Ela não precisava lutar, ela precisava viver. Por quê? Porque ele tinha matado uma deusa, sim, mas é porque os poderes dela acabaram sendo eliminados, né? Ela seria praticamente inútil na batalha. E fala que ela deveria viver, mas antes que ela pudesse falar alguma coisa, falar que, não importa isso aí e tudo mais, o rei demônio, um dos lords demônios, né, que não é o principal, o rei demôniozão lá, o brabo, né, é um dos seus soldados, um deles acaba aparecendo ali, só que não era o corpo verdadeiro dele, ele meio que aparece no formato de uma árvore e tudo mais, e eles começam a lutar, só que a questão é, quem começa a lutar é o Tatsuya. Por quê? Porque os outros, o próprio Lord Demônio ali estava usando meio que um som para meio que atordoar as pessoas que estavam ali. E realmente acaba funcionando. Mas a Teorita acaba intervindo a favor do Zylo, o que faz ele entrar na batalha também. E ele acaba entrando nessa batalha. Ele acaba jogando as suas facas explosivas, usando as espadas que a própria Teorita dava para ele e eliminando o corpo fake. Só que eles precisavam eliminar o corpo principal que estava ali também. E esse corpo principal só podia ser eliminado pegando fogo. O próprio Norgali sabia disso, por isso ele pega aquela lanterna de fogo para tentar fazer isso. Só que o próprio corpo do Lorde Demônio, o corpo verdadeiro, ele acaba pegando pelo pé do Norgali e levantando ele para cima. Só que o próprio Zylo tenta fazer isso, só que ele acaba sendo encurralado. Só que o Norgali ele acaba pensando em outro jeito. Ele arranca seu pé e finca a espada no olho do bicho, né? E assim o Zylo acaba sendo solto e matando o bicho de uma vez. E com isso, todas voltam para a cidade. Um dos moradores acaba falando que os moradores do vilarejo iriam entender algum dia, mas o próprio Zylo não estava se importando com isso. E eles iriam continuar a sua jornada. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil Kika. Eu te esperarei aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando, dando um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão, inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.